essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Gênesis 16, versículo 2, quantos encontraram? Amém? Do 2 ao 14. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Isso para os nossos olhos de hoje, irmãos, é uma coisa absurda, mas não era absurdo para o contexto da época. E, obviamente, homem é homem em todo o tempo. Abraão não ia negar ter relações sexuais com a mulher que a sua própria esposa estava oferecendo a Abraão, embora isso nos soe como um absurdo. Versículo 3: e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Presta atenção nesse texto. Eu estou lendo na linguagem de hoje, pode ser que você se perca um pouquinho, mas preste atenção que agora a egípcia Agar está grávida e ela está, de acordo com a narrativa bíblica, olhando para Sara com desprezo. Aqui, irmãos, existem algumas possibilidades, até mesmo para nós interpretarmos isso. A primeira pergunta é: será que Agar de fato olhava com desprezo para Sara, ou para Sarai ainda na época? Ou era Sara que se sentia desprezada por Agar? De qualquer forma, havia um problema de relacionamento entre as duas. Preste atenção no que isso vai acarretar. Versículo 5: aí Sara disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Meu Deus. Essa não é o assunto de hoje, mas isso aqui daria uma boa palestra para casais. Não daria? Primeiro a dona Sara sugere para Abraão se deitar com a sua escrava Agar. Depois a dona Sara está dizendo que a Agar está desprezando. E agora a dona Sara já está dizendo, que era culpa de Abraão esse desprezo. Ela teve problema com todo mundo. Mas ainda não acabou por aí. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Isso é a dona Sara falando. Versículo 6. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai, começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Versículo 7. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto. Encontrou quem, irmãos? Agar, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Também não é o assunto de hoje, mas olha como o anjo do Senhor respeita uma autoridade. Porque embora maltratada, Agar legalmente, fugindo de Sara, Agar poderia ser morta ou presa. Então, Sara era uma autoridade na vida de Agar. Então, a primeira coisa que o anjo fala, além disso garantir para Agar proteção, era uma manutenção de um princípio de autoridade. Agar, mesmo maltratada por Sara, recebe uma ordem de um anjo dizendo: volta para ela. Nós costumamos inventar muitas desculpas para desrespeitar aqueles que nos presidem no Senhor, só porque eles não são bons e justos conosco. Mas Pedro manda
que nós sejamos submissos aos nossos senhores, não somente aos bons e cordatos, e os educados, e os elegantes, mas também aos maus. Então esse anjo manda Agar voltar para Sara. E aí diz mais, versículo 10. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Versículo 13, então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Qual que foi o nome que Agar deu ao Senhor? Vamos de novo, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de poço daquele que vive e me vê. Então pode colocar para mim a palavra na projeção, o áudio sempre liberado, amém, Lavide, que a gente vai soltar os vídeos junto aqui no PowerPoint. Então presta bem atenção, irmãos. Em poucos minutos eu quero te falar sobre esse tema, o Deus que nos vê. Você viu que esse texto é um texto riquíssimo. Existem valores nesse texto que lemos, nesses 12 versículos que lemos, valores extraordinários que podem ser tirados de todos os cantos desse texto. Mas existe algo em especial que eu gostaria de focar em alguns minutos com você. Agar era uma moça grávida, e quantas mulheres aqui já passaram pela gravidez? Ok? E a gente sabe que as mulheres na gravidez ainda conseguem ficar mais sensíveis, é ou não é, irmãos? Eles conseguem ainda ter uma sensibilidade muito maior. E Agar tinha um problema, aliás ela tinha vários problemas. Ela tinha esse problema de rejeição por Sara, um conflito muito sério com alguém que tinha autoridade sobre ela. E presta atenção, ter problemas de relacionamento é sempre complicado. Sempre complicado. Mas quando você tem um problema de relacionamento com alguém que exerce autoridade sobre você, é um problema ainda mais sério. Porque se é alguém que exerce autoridade sobre a sua vida, ele pode tanto te promover, quanto fechar suas portas. Se você tem problema com uma pessoa, uma amizade talvez, você pode até fugir um pouco daquela amizade, ficar um pouco distante. Mas quando o seu problema é com alguém que exerce essa autoridade, automaticamente você tem que prestar contas a ela, não é? A essa pessoa. Então Agar estava numa situação complicada. Primeiro, porque ela tinha um problema com uma figura de autoridade, que era a sua dona, né? A Sara. Outro problema que Agar tinha era que Abraão não lhe saiu em defesa. Tudo que uma mulher grávida, rejeitada, ofendida, precisa, eu imagino, no meu lado feminino, diz que todo homem tem um lado feminino, então no meu lado feminino, tentando compreender não tem não, Lucas? O Lucas está dizendo que não tem um lado feminino, mas é o teu lado feminino que encanta a Jordana, não tem jeito, né? Então olha aqui, ó, e eu tentando no meu lado feminino, que também é muito masculino, fica tranquilo, tentando compreender a cabecinha da Agar, eu penso que tudo que a Agar queria era alguém que defendesse, que a defendesse nesse momento. Alguém que pudesse ser justo e organizasse aquele problema entre as duas. Mas Abraão entrega Agar na mão de alguém que não gostava dela, que era Sara. Então Agar tinha um problema com a sua patroa, com a sua dona. Agora tinha um problema com o pai do filho que estava sendo gerado. Tinha um problema sério aqui, de proteção. E tinha um terceiro problema, ela estava fugindo, ela era uma fugitiva. E nós sabemos que a um fugitivo sempre lhe falta segurança, sempre lhe falta recursos, sempre lhe falta até mesmo para onde ir, não é? Então Agar estava cercada de problemas, mas de repente
ela tem uma experiência com um Deus extraordinário. Que ainda que Sara não a defendesse, ainda que Abraão não a defendesse, ela encontra um Deus que vai julgar a sua causa. Então de repente um anjo aparece para Agar, escute, presta atenção, nós estamos recapitulando o que lemos. De repente um anjo aparece para Agar, conversa com Agar. Irmãos, a primeira coisa que o anjo fala com aquela mulher é uma pergunta para saber de onde ela ia, de onde ela vinha, para onde ela ia. Este relacionamento que o anjo estabelece com Agar já é um alívio. Escuta, uma mulher carente, grávida, fugitiva, rejeitada, sem ninguém que a defendesse, encontra um anjo que pergunta para ela: o que está acontecendo, minha filha? Mulheres, escuta, essa primeira parte da minha pregação, eu estou tentando compreender as cabeças femininas. Por favor, se eu estiver errado, você pode levantar a mão e me corrigir. Mas eu acredito que Agar, nesse primeiro momento, já foi preenchida. Quando um homem, não é? Um anjo na figura de um homem diz para ela: de onde você vem, para onde você vai? Uma conversa madura, preocupado com Agar. Opa, alguém está me ouvindo, pensou Agar. Poxa, alguém quer entender a minha causa. Depois esse anjo dá um conselho para ela: não, minha filha, volta para sua dona, mas deixa eu te falar mais uma coisa. O filho que está no teu ventre vai ser uma nação. Eu vou abençoá-lo, eu vou proteger você, vou proteger o seu filho, ele vai ser tão forte. E essa mulher tem uma experiência extraordinária com Deus. Ela tem as necessidades dela totalmente preenchidas, as expectativas. Aquele anjo corrige o presente e dá uma perspectiva para o futuro de Agar. Estão me entendendo, irmãos? Ela estava sem direção, ela estava sem lugar de segurança. O anjo vem, fala, orienta e dá uma perspectiva de futuro. A gente tem que lembrar, irmãos, que uma outra história ainda vai acontecer. Porque Agar, mais uma vez, vai fugir agora com Isaac já nascido. Porque em um momento mais para frente, essa história dessas duas mulheres é uma história tão interessante que ela permanece até os dias de hoje. Então só essa história já daria uma pregação linda aqui. Mas presta atenção, é só uma introdução para você compreender o que essa mulher viveu. Mais para frente, quando Sara vê Isaac. Quem era Isaac? Era o filho da Sara. Agora, Isaac já tinha nascido. E o Ismael já era maiorzinho. Então tinha nascido o Ismael, que estava na barriguinha de Agar. E já tinha nascido o Isaac, da barriga da Sara. E aí Sara, que recebeu de volta sua escrava Agar, vê Isaac brincando com Ismael. E a bichinha, não é de ver, que fica nervosa de novo. E ela manda então Agar e Isaac ir embora de novo. Escuta, mais uma vez está Agar fugindo. Agora, irmãos, com um filho. A Bíblia diz que Abraão deu um bocado de pão e água para Agar fugir. De novo o Abraão liberando, não é, Agar para essa fuga e não protegendo Agar. Nós sabemos, irmãos, que foi um pecado. Sara pecou, Abraão pecou com essa história de Agar, mas Agar não teve culpa. Estamos tratando aqui as coisas de forma humana. E aí, para encerrar essa história, quando Agar sai fugindo com o seu filho Isaac, o pão acaba e a água também. A Bíblia fala que Agar coloca Isaac debaixo de uma árvore e fica a uma boa distância, coloca Ismael debaixo de uma árvore, não é? E fica a uma boa distância de Ismael. Diz a Bíblia que ela fez isso porque ela não tinha coragem de ver o seu filho morrer de sede e de fome. Olha, você consegue se imaginar, irmãos? Eu fico pensando a angústia de Agar. De novo, quem aparece? Um anjo. Um anjo que mostra um poço para Agar, que dá água para Agar beber, dá água para Ismael beber e ainda reforça uma promessa: seu filho também será pai de nações. Bem, a gente sabe que há problemas políticos com os filhos de Ismael e os filhos de Isaac até hoje.
Entretanto, olhe para mim, Agar teve uma experiência que marcou a vida dela. Quando ela vê o anjo, ela diz assim: o Deus que vê me encontrou. E ela diz: será verdade que eu vi aquele que me vê? Então qual foi a experiência de Agar? Quando ela foi esquecida, quando não tinha recursos, quando ela estava aflita, angustiada, ela descobriu que o Senhor olhava para ela, que o Senhor julgava as suas causas, que o Senhor protegia, que o Senhor livrava. Então para um pouquinho e pensa comigo, irmãos. Que bom é saber que nós temos um Deus que nos vê. Que nos vê quando nós choramos, que nos vê quando nós nos preocupamos, que nos vê quando nós estamos aflitos pelas coisas que temos que pagar. Um Deus que sempre nos vê. Mesmo quando nós estamos distantes dele, ele nos vê. Mesmo quando nós estamos em pecado, ele nos vê. Mesmo quando nós estamos com o coração tão rebeldes com relação a ele, ele nos vê. Sempre nos vê. Quantos entenderam isso? Diga amém. Então escuta, Deus nunca vai estar longe, tão longe, que não possa te ver. Você nunca pode fugir de Deus. O salmista já disse isso. Não há lugar para se esconder de Deus. Nem no alto, nem no mais profundo do oceano. Em nenhum lugar você pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor sempre vão te ver. Não para te julgar, mas para te ajudar, para te auxiliar. E eu quero te contar algumas verdades sobre isso. A primeira delas é que o Deus que nos vê também nos livra. Quem pode dizer um amém por isso? O Deus que nos vê também nos livra. Eu vou ler esse texto com vocês, é um texto também grande. Hoje a palavra tem alguns textos grandes, mas ela é proposital, para que você possa entender o que eu quero dizer através da leitura e não apenas de explicações. Então, o Deus que nos vê também nos livra. A gente conhece essa história de Daniel e a cova dos leões. Olha como o Deus que via Daniel os livrou. A história diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel, o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A gente sabe que o rei aqui não queria jogar Daniel na cova dos leões. Isso foi uma armadilha dos inimigos de Daniel. Perceba que a voz do rei é uma voz de fé também, junto com a voz de Daniel. Então, diz a palavra que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Escuta, irmãos, havia angústia envolvida aqui, havia aflição envolvida aqui, mas havia os olhos daquele que nos vê também. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel. Então esse rei acreditava que Daniel ainda pudesse estar vivo. E a voz do rei foi, ainda que uma voz que revelava aflição. Ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus... Irmãos, ele poderia estar falando com um homem morto, mas aquele rei cria no Deus que Daniel servia. Isso é interessante, não é? E ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-los dos leões? Então ele escuta uma voz, é a voz de Daniel. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram tirados da cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos.
E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram. Aqui, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque o erro desses homens que acusaram Daniel teve consequência não apenas na vida deles, mas na vida das suas mulheres e também dos seus filhos. Portanto, pais de famílias, cuidado com a sua casa, administre, lidere as suas casas, porque seus filhos podem sofrer por causa dos seus erros. Então, se chegaram, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Olha qual foi a descrição do rei Dário aqui: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Então essa é simplesmente uma história que mostra que o Deus que nos vê também nos livra. Há um vídeo, tá tudo certo? Aí quando colocar, apaga as luzes para mim, tá? Há um vídeo, eu não sei se é o próximo agora, que fala um pouquinho sobre o livramento que Deus pode estar te dando a cada momento. Então, nós temos que crer que o Deus que nos vê também nos livra. Deixa eu ver se já é agora. Coisas que acontecem em nossas vidas, que demora mesmo tempo pra se entender. Tem coisas que só o tempo explica. Grande livramento Deus tem para você. Sabe aquele ônibus que você não pegou? Sabe aquele emprego que não conseguiu? Sabe a união que Deus não selou? Sabe aquele dia que não saiu? Livramento de Deus para quem obedece, livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, sua história e atende o seu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora, livramento de Deus para aquele que chora. Tudo que acontece em tua vida, em sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, na família livramento de Deus, livramento de Deus para quem obedece, livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, sua história e atende o seu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora, livramento de Deus para aquele que chora. Tudo que acontece em tua vida, em sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, na família livramento de Deus, pois Ele sempre dá o livramento em toda hora, em todo momento, para aquele que clama, que busca no momento que precisar. O Todo-Poderoso está aqui, trazendo a vitória para você sorrir, e no momento certo envia anjo para te guardar. Confie
dia, vá em frente, porque chegou sua hora. Erga no momento a bandeira da vitória, porque o livramento certo só Deus tem pra dar. Livramento de Deus para quem obedece, livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, sua história e atende o seu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora, livramento de Deus para aquele que chora. Tudo que acontece em tua vida, em sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, na família, é livramento de Deus. Livramento de Deus para quem obedece, livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, sua história e atende o seu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora, livramento de Deus para aquele que chora. Tudo que acontece em tua vida, em sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, na família, é livramento de Deus. Meio fortes, mas você parou para pensar o quanto Deus pode estar te livrando, não é? Nós servimos a um Deus que nos vê e logo que nos livra. O Deus que nos vê também nos orienta. Ele nos coloca na rota certa, na hora certa e no lugar certo. Isso aqui, irmãos, é fruto de graça. Não não depende daquilo que nós fazemos. Ele nos vê. Agar, aparentemente, não tinha nem orado. A Bíblia nem relata a oração de Agar, mas Deus resolveu vê-la. Uma outra história, a gente não vai nem ler toda essa história, mas falando sobre o Deus que nos vê, também nos orienta. Ou seja, nos coloca na hora certa, na rota certa, na hora certa e no lugar certo. Então essa história aqui é uma história muito linda, de uma mulher sunamita, de Sunem, que tinha saído de Israel, avisada por um profeta que haveria 7 anos de fome. E depois de 7 anos de fome, essa mulher volta para pedir para o rei a sua casa e a sua terra. Quando ela entra diante do rei, o rei já estava conversando com Geazi, que era discípulo do Eliseu, que era o profeta que tinha mandado essa mulher sair da terra por 7 anos, porque haveria fome. Estão me compreendendo? Tá acompanhando aí, irmãos? E aí, o rei já estava todo sensibilizado com as histórias. Quando aquela mulher entra na presença do rei, Geazi estava exatamente falando de uma mulher cujo filho Eliseu tinha ressuscitado. Então, quando a mulher entra, o Geazi já fala assim: olha aqui, rei, é sobre essa mulher que eu estou falando. Aqui é o filho dela, que o profeta ressuscitou. Irmãos, o rei já estava interessado em conhecer essas histórias do profeta. E de repente, ele vê a pessoa que estava diretamente envolvida no milagre. Era impossível que ele negasse o pedido. Então aquela mulher pede a terra e a casa, e o rei, movido de compaixão, além de devolver a terra daquela mulher e a casa daquela mulher, devolve em valores todas as colheitas que aquela terra teve em 7 anos. Então aquela mulher estava na hora certa, no lugar certo, na rota certa. Quem foi que fez isso? Deus fez isso. O Deus que nos vê, nos orienta, nos coloca no lugar certo, na hora certa. Quem crê nisso? Tem um vídeo, esse é mais engraçado. É o primeiro, mais assustador. Esse, com algumas cenas engraçadas, que fala sobre isso daqui, ó. Há coisas que só acontecem por estar na hora certa e no lugar certo. Eu creio que pela nossa fé, o Senhor que nos vê vai nos colocar no lugar certo e na hora certa, não é? Vamos ver um pouquinho.
Não depende daquilo que você faz. Ele te vê, e porque Ele te vê, Ele vai te livrar. E porque Ele te vê, Ele vai te orientar. Terceiro, porque Ele te vê, Ele vai te promover. O Deus que nos vê, nos promove. Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus. Desculpa, mas deixa eu ler direito. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um texto de Gênesis 41, que fala de José. Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. De novo, a gente tem uma história de alguém que não era lembrado, que estava esquecido, que estava preso, mas havia alguém que o via e que resolveu promovê-lo. Olha para o teu irmão, dá uma cutucadinha nele e diga para ele: ainda que ninguém te veja, ainda que ninguém te perceba, o Deus que te vê é o Deus que te promove. Ele vai promover você. Amém, irmãos? Deixa eu contar uma história para vocês aqui através desse vídeo. Ele pode te promover. Você provavelmente tem em sua casa ou já ouviu falar do creme dental Colgate. Esse é apenas um dos produtos das indústrias Colgate-Palmolive, cuja história remonta a 1806, que começou com William Colgate. Nascido em 1783, no interior dos Estados Unidos, filho de uma família de imigrantes ingleses, era ainda muito jovem quando foi tentar a vida em Nova York. William, que já conhecia as Escrituras Sagradas, fez um voto semelhante ao de Jacó e prometeu que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que conseguisse ganhar quando começou a trabalhar em uma pequena manufatura de sabão. Anos depois, decidiu começar um negócio próprio, fabricando velas e sabão. Esses produtos eram tradicionalmente feitos em casa, para consumo próprio, mas o jovem estava determinado a apostar nesse mercado e foi em frente. Por se destacar pela qualidade de suas mercadorias e nos preços acessíveis, em poucos anos já estava produzindo, além de sabão, outros artigos para a higiene pessoal. Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da empresa, mandou que seu contador abrisse o que chamou de Conta do Senhor, para onde deveriam ser destinados rigorosamente 10% de todo o faturamento da empresa. Conforme os negócios prosperavam, ele passou a acreditar naquela conta 20% do faturamento, depois 30%, 40% e por fim 50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao Senhor e à sua obra. A prosperidade jamais o abandonou e ele era conhecido como um dos homens mais ricos de Nova York no século XIX. Depois de sua morte, seus filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar liberalmente para a obra. Hoje, há mais de 200 anos, o empreendimento iniciado por ele continua a existir e seu exemplo de vida tornou-se uma fonte inspiradora para cristãos de todo o mundo.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Ele vai te promover. Para a gente terminar, o Deus que nos vê também nos chama. Eu quero terminar bem rapidamente com isso daqui. A gente tem várias histórias, e uma delas a história de Davi, em 1 Samuel 16, 10 e 12. Quando Jessé esquece de Davi, mas Deus vê Davi. A gente vê tantas histórias, como a história de Moisés, fugindo do Egito, mas Deus o vê e o chama. Então, guarda isso no teu coração, porque Ele te vê, Ele te livra. Porque Ele te vê, Ele te orienta. Porque Ele te vê, Ele te promove. E porque Ele te vê, Ele te chama. Agora escuta aqui, irmãos. Eu vou mostrar um último vídeo, que é um vídeo nosso, da Igreja de Deus, do pastor Samuel. Eu passei esse vídeo aqui no Tadel, na terça-feira passada. E domingo passado eu falei sobre esse pastor que está indo para a Mongólia. Ele e toda a família. Então eu trouxe esse vídeo para que você possa conhecê-los, aqueles que não estiveram no Tadel no domingo, na terça-feira passada. Eu conheci o pastor Samuel em São Paulo, um momento rápido que eu tive lá. Eu participei de um treinamento num seminário de São Paulo, e ele me levou junto com outro pastor para o aeroporto, e nós fomos conversando um pouquinho. Esse irmão esteve na Mongólia há um tempo e se sente chamado para essa obra lá. O frio da Mongólia, mais de 20 graus negativos. Você vai ver um pouquinho dessa história. Mas simplesmente ele se sente chamado para isso. Olhe para mim aqui, irmãos. O Espírito Santo chamou o pastor Samuel e a sua família para um lugar, para um país complicadíssimo como é a Mongólia. A minha preocupação não é nem com ele, porque o Deus que o vê, porque o Deus que o vê, o Deus que o vê o chamou. A minha preocupação é comigo e com você, que talvez está vivendo uma vida cristã há tanto tempo, mas não está vivendo o seu chamado, aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu creio na nossa igreja local que é tempo de nós despertarmos chamados perdidos. Então escuta, eu vou finalizar essa palavra falando que o Deus que te vê, Ele também te chama. Moisés pensou 40 anos, vivendo longe do Egito, já tinha casado, já tinha filhos, pensou que já tinha passado toda aquela história. De repente, uma sarça estava queimando e não se consumia. O Deus que via Moisés, sabia onde ele estava, veio falar com ele sobre o chamado dele. José na cadeia, esquecido pelos seus amigos, irmãos, família, por aqueles que ele tinha ajudado, esquecido. De repente, o Deus que via José, colocou José no lugar certo, na hora certa, trouxe José para aquilo que ele tinha sido chamado. Então, eu quero que vocês conheçam o pastor Samuel e sua família, porque Deus um dia o viu e o chamou para uma missão. E a gente vai terminar orando sobre o seu chamado essa noite. Vamos lá.
Olá, eu sou o Matheus, tenho 12 anos e eu faço parte do Projeto Mongólia. Peço sua ajuda e sua oração, para mim e pela minha família, nesse projeto de Deus. Tchau! Oi, gente, meu nome é Nayeli, eu tenho 8 anos, faço parte do Projeto Mongólia e peço ajuda a vocês, vai por nós e nos abençoe. Tchau!